oriento a ele a brigar por um habeas corpus. E aí, né, o Gabriel ele vai estar trazendo essa abordagem mais jurídica, né, sobre a questão social também, que é justamente do quê? De entrar com um processo para ter o direito ao autocultivo. Qual é a importância do autocultivo? Primeiro, é que você tenha um controle de qualidade. Se você tem um parente, ou se você é o próprio paciente, e você tem uma plantação na sua casa, e que isso no habeas corpus ele tem que ser impetrado, né, que é justamente do número de plantas que a gente vai querer para aquele paciente, a gente vai determinar qual o número de plantas, a gente vai poder escolher qual é a genética, a gente vai pegar uma muda de uma daquelas genéticas e saber se eu vou passar para um paciente com autismo, se eu for passar para um paciente com epilepsia, a gente vai optar por um extrato rico em canabidiol. Mas se for um paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia do câncer, para o tratamento do câncer, a gente vai indicar não só um extrato rico em CBD, que é o canabidiol, mas rico em outros canabinoides também. E lembrando que até para a epilepsia, não é só o canabidiol, já existem estudos mostrando que o THCA, que é um anti-inflamatório adquirido na planta crua, ela nem sequer tem um princípio psicoativo. E aí também tem um detalhe que é muito importante que o professor trouxe aqui, que essa questão do princípio psicoativo não é que o cara fica doidão fora de si, a não ser que ele consuma muito rico de THC, que é isso, né? Ele pode provocar aquela bad trip, que é a síndrome do pânico, ou não. Entendeu? Então isso vai depender dos pilares, da substância, do sujeito e da situação, né? Então, quando se tem, por exemplo, uma afirmação dessa da esquizofrenia, que a maconha causa esquizofrenia, e que o Brasil vai virar uma fábrica de esquizofrênico, como foi colocado até na entrevista do Roda Viva, não só ele está trazendo a falácia de que vai virar uma fábrica de esquizofrenia, porque não existe relato de surto, não só está trazendo a falácia de que causa, porque aí, como o professor falou, dependendo do tipo, ela pode ser um gatilho, mas ele também está trazendo, né, a irresponsabilidade de não afirmar que a maconha, inclusive, trata a esquizofrenia. Então, quando a gente vai falar da maconha, depende de que maconha você está falando. A gente tem não só fora, a gente tem aqui nesse próprio grupo do professor Duarte aqui na Universidade de Ribeirão Preto, estudos mostrando o benefício do paciente com esquizofrenia sendo tratado com um extrato rico em canabidiol. Como é que a gente escolhe a prescrição? Na hora de montar a prescrição, eu coloco a prescrição, que é o detalhe que ficou aqui pequeno, da descrição do medicamento importado. O pessoal da área do direito está orientando a que a gente faça também a prescrição do medicamento importado, porque aí ele dá entrada na Anvisa e anexa ainda mais esse documento. Então, outro dia eu recebi até uma mensagem do cara que falou: você está prescrevendo importado agora, está dando preferência? Eu falei: isso daí, ou é o paciente que insiste que é importado por achar que aquela coisa que é industrializada é melhor, ou então, né, é porque todos os pacientes que vão brigar pelo autocultivo, é uma orientação do pessoal da área jurídica, a gente tem que anexar também esse importado para poder dar entrada na Anvisa. Então, eu faço o medicamento com a descrição do importado. Seria impossível colocar slide aqui das variações que já existem hoje de extratos e de derivados da maconha, mas também eu faço a prescrição do extrato. E como é que é essa prescrição? Paciente, Pedro da Costa Melo Neto, uso oral, extrato de cannabis, rico em CBD, ou eu posso colocar rico em THC, e aí eu coloco uma dose que está baseada em estudos, né? Eu posso escolher 5 mg por quilo dia. Existe um material que é do pessoal da atenção primária do Canadá, que ele é muito completo. Ele é muito completo, eu posso deixar disponível a quem tiver interesse, eu vou entregar ao pessoal do Fórum Delta 9. É um linkzinho pequeno, e que aí você vai encontrar a dosagem para várias indicações. Lembrando que as indicações são diversas. Nas doenças autoimunes, e é interessante quando a gente vai tratar a doença autoimune, a gente já teve um relato no século XIX do tratamento da Rainha Vitória para artrite reumatoide, e ela age em duas frentes.
tanto no tratamento da dor, como também no papel da imunomodulação. Como é que funciona a doença autoimune? A imunidade é a defesa do corpo, ela autoagride o corpo, reconhecendo de maneira equivocada. O tecido cartilaginoso das articulações é muito escolhido e a pessoa vai sofrer a sintomatologia daquela doença autoimune, que vem desde poliartralgia, né, dores articulares, como vários comprometimentos em diversos sistemas, né? Então, quando a gente vai prescrever, existem já protocolos, isso é fácil. Eu acho que o objetivo aqui não é de colocar dosagem. A gente pode estar discutindo dosagem em epilepsia, 0,25 a 6 mg por quilo dia. Como é que a gente vai passar isso? A gente pode passar dividido, né, a posologia, levando em conta o diagnóstico e também levando em conta o paciente. A posologia, conhecendo a planta, a gente coloca por via oral de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. Mas tem uma coisa que vocês vão encontrar nesse livro lá da atenção primária do Canadá que é muito interessante. Não existe uma dose específica. E aí vem uma coisa que incomoda meus colegas médicos, que é exatamente, a gente está acostumado àquela coisa de prescrever um medicamento de pirona 500 mg de 6 em 6 horas, se febre ou dor. É uma coisa muito mecânica. E aqui, se alguém pretende achar isso na hora de prescrever uma maconha, não vai conseguir. Por quê? Porque é exatamente esse conhecimento da planta com o paciente, todo paciente ele é tratado de maneira individual, a gente sabe disso. Não existe doença, existe o doente. A gripe em uma pessoa é de um jeito e na outra pessoa se comporta de maneira diferente. Só que quando a gente vai tratar os diagnósticos com a maconha, isso se torna ainda mais evidente. Por quê? Porque a gente vai encontrando a dose. Ei, me passa aí a dose do paciente de Parkinson. Depende. Por quê? Porque o paciente de Parkinson a gente sabe que ele tem os sintomas motores e os sintomas não motores. Então vai depender de qual é o sintoma predominante para eu saber o que é que eu vou estar utilizando. E isso me ajuda a entender. Quando a gente entende que o sistema nervoso ele funciona estimulando e inibindo, como se fosse acelerando e freando, a gente consegue entender como é que a maconha ela vai agir. Ela vai agir na epilepsia, ela vai agir na dor neuropática, ela vai agir em diversas patologias, inclusive não só por esse efeito de inibir. Quando o fitocannabinoide ele se liga naquele receptor do cérebro, ele faz com que ele libere menos transmissor que são hiperexcitatórios, como por exemplo o glutamato. Isso é a base fisiológica de alguns desses diagnósticos. Como é que funciona, por exemplo, o mecanismo de ação da dor neuropática? A dor neuropática ela é uma dor de difícil controle. Ela não é uma dor como, por exemplo, quando a gente prende o dedo na porta do carro, que forma aquela sopa inflamatória e manda a mensagem para o sistema nervoso central. Um exemplo clássico que a gente tem da dor neuropática é aquela dor em membro fantasma. O paciente que tem uma lesão, uma extremidade do membro inferior, e ele por alguma razão tem que amputar e continua sentindo uma dor naquele membro que não existe. Alguns daqui podem ter ouvido falar disso, e muitas vezes isso é atribuído a um fator psicológico. Isso não é psicológico, isso é uma dor neuropática. É uma dor que de tanto estímulo, e por isso que a gente diz que a dor a gente não deve deixar cronificar, porque de tanto estímulo que você vai mandando para o sistema nervoso central, você provoca uma alteração dos canais de sódio, uma hiperexcitação do que a gente chama de sensibilização do sistema nervoso central. É a dor do paciente com AVC, aquele paciente que teve uma hemiplegia e ele continua sentindo uma dor no hemicorpo. Essa não é uma dor psicológica, ela é uma dor neuropática. E vários estudos já vêm mostrando o papel da maconha como imunomoduladora. Então, assim, quando a gente fala de diminuir essa hiperexcitação, na dor neuropática ela vai se manifestar diminuindo o quadro álgico. Na criança com epilepsia, ela vai se manifestar diminuindo o número de crise convulsiva. E por aí vai. Então, veja, na hora de eu indicar, na hora de eu prescrever, eu vou levar em conta a característica do canabinoide para eu poder dizer qual é a proporção de canabinoide que eu vou estar passando para cada patologia.
Então, se eu vou consultar um paciente com dor, eu vou optar por um extrato que tenha não só o CBD, mas que tenha o THC e todos os outros canabinoides, que também tem papel anti-inflamatório. Como é que a gente começa isso? A gente começa em doses pequenas. O que é que a gente vem percebendo? Alguns pacientes respondem a doses menores. Já tiveram casos, e isso daí é uma experiência clínica, e a gente costuma dizer que com maconha menos é mais. Porque a gente vem percebendo que, às vezes, a gente começa com uma dose, que é uma dose que está preconizada, mas se aquele paciente não responde, a gente sobe, e quando a gente desce a dose, o paciente responde com a dose inferior àquela que, inclusive, estão nos artigos científicos. Isso é muito comum acontecer. A gente encontra artigo científico que trata com medicamento alopático, a enxaqueca, tratando com topiramato a 150 mg, e às vezes o paciente responde a 25. Então, quando a gente vai prescrever, a gente percebe isso. Qual a medicação que existe nos estudos internacionais, na própria Academia da Atenção Primária do Canadá, que a gente começa com doses baixas. As doses que vêm sendo usadas como dose top do ponto de vista terapêutico é de 3 gramas da planta. Lembrando que o tamanho, se a gente for assim, colocar uma proporção, não que vai fazer o uso fumado, mas o tamanho de um cigarro comum, ele é como se fosse 500 miligramas, ou seja, meio grama. É como se a pessoa tivesse, como se fossem 6 cigarros, né? O volume que existe da planta é em 6 cigarros, convencionalmente falando. Mas você prescreve fumado? Não, eu não prescrevo fumado, apesar de que em Israel já existe no hospital de câncer área de fumante para o uso da maconha. Toda vez que o médico vai prescrever, ele pensa no risco-benefício. E é claro que o médico que decide prescrever o uso fumado para um paciente com câncer, ele está avaliando isso também. Quais são as formas que a gente prescreve aqui? O uso por via oral, que aí, como eu falei, vai depender da consistência. Pode ser em forma de tintura, de extrato, de pasta. A via tópica, que é na pele, essa característica lipofílica, sabe, faz com que a gente entenda que já existe um benefício para quem usa dela de forma tópica, e vários estudos já demonstrando também isso. É uma via um pouco errática porque não se sabe exatamente a dose, mas também é uma via tópica, né? A absorção sistêmica ela não é tão... não é como uma via oral, né, que vai ter que sofrer todo aquele metabolismo. E a gente prescreve também a via vaporizada. Para quem é que a gente prescreve a via vaporizada? Para aqueles pacientes que precisam do que a gente chama de uma dose de ataque. Ou seja, se quando a gente faz a forma vaporizada, e os estudos mostram fumada e vaporizada, o pico de ação ele é rápido, e aí eu já começo a entrar nessa coisa na hora da prescrição, né? Os estudos, a mesma coisa também que existe de errado é justamente nessa questão da via de administração. Se fala que na forma vaporizada começa em minutos, o pico ele pode ser de 30 minutos ou mais, e aí ele pode se estender até 4 horas, que é o normal, mas até 24 horas. No caso do extrato por via oral, a gente não tem isso, a gente tem que ele começa a partir de meia hora, mas normalmente começa 1h30, 2 horas depois, quem faz uso por via oral, e o tempo de vida médio dele é de 24 horas e tem estudos mostrando de 3 a 5 dias. Ou seja, não existe um controle estrito do tempo de ação. O que a gente precisa entender é que aqueles pacientes que precisam de uma dose de reposição canabinoide, a gente faz o via oral. A gente faz o via oral para a gente poder manter esse paciente com a reposição de canabinoide, que inclusive alguns estudos já estão relacionando, por exemplo, no caso do Parkinson, uma deficiência no sistema canabinoide também. A gente sabe que a doença de Parkinson é um comprometimento na produção da dopamina, né, que é um dos neurotransmissores, mas já tem estudos mostrando o comprometimento do sistema endocannabinoide também. E aí seria uma reposição, quando a gente fala do fitocannabinoide, que é a planta. Então, para esses pacientes, a gente coloca a dose por via oral. Como eu falei, dependendo do sintoma predominante, é que a gente vai escolher se vai ser uma proporção maior de CBD ou de THC. Como é que a gente prescreve no receituário? Do mesmo jeito que prescreve todas as outras coisas. Extrato de cannabis,
E aí a gente cabe orientar o paciente que muitas vezes, dependendo do extrato que ele vai conseguir, o que eu falo para os meus pacientes é assim, dependendo do que você pegue, entre em contato comigo para eu saber exatamente quantas gotas, ou né, se for uma pasta, o que a gente chama de tripa quando vai saindo, o centímetro de tripa que a gente vai estar utilizando. E aí a gente consegue dosar muito bem isso. É só pegar, se for um medicamento importado, a embalagem do medicamento, e hoje a gente já tem a oportunidade de estar dosando esses fitocannabinoides lá na Farmanguinhos com a professora Virginia. Né? Então, quando a gente vai prescrever, a gente prescreve extrato de cannabis, dependendo do extrato que for conseguido, se é em forma de kiff, que é como se retira a resina. Vale lembrar que a maioria dos componentes terapêuticos ela está na flor e não naquela folha como a gente conhece. É claro que a gente aproveita a planta toda. Tem gente fazendo até farinha de rosca com calma. Não se perde nada. Mas assim, o que a gente usa mais como forma terapêutica é aquela resina que se encontra na flor. Encontra na folha, encontra também, mas ela se encontra mais na flor. E essa resina na flor, quando você moe ela e coloca no vaporizador, não existe uma queima. É importante explicar para o paciente que o vaporizador ele não está fumando maconha, não. Ele está vaporizando. Não por uma questão de poupar ele de ser um maconheiro, não, porque ele vai estar usando a planta. Entendeu? Então, assim, não tem que ter medo disso. O que a gente tem que dizer é que o mecanismo que ele vai agir é em forma de calefação, não é uma forma de combustão, não existe uma queima da planta. Então, o que a gente viu naquele vídeo foi uma vaporização. Então, você tem um pico de ação rápido, porque a troca gasosa ela é rápida, mas ele também tem um declínio rápido. Um paciente que cursa com crise de dor naquele momento, ele faz a forma vaporizada. Assim como também o paciente de Parkinson que está com alguma sintomatologia exacerbada, mas aí a gente passa aquele extrato por via oral também. A via tópica, ela vem sendo utilizada dependendo da proporção de fitocannabinoide, no tratamento até antifúngico, no tratamento de lesões infectadas e tratamento também da dor muscular. A gente tem também a via retal, né, o supositório. Tem o spray, né, como já foi visto aqui, não só produzido internacionalmente, como também produzido nacionalmente. Mas o que é que a gente deve falar para o paciente? A gente deve falar para o paciente o seguinte, é o que eu aconselho e é a linha que eu fui defendendo desde quando eu comecei a prescrever. Desde quando eu comecei a prescrever, eu nunca falei em CBD puro e eu sempre incentivei o autocultivo, já entendendo isso no primeiro momento, desse efeito da planta como um todo. E quem trabalha com fitoterápico sabe disso. Então o que é que a gente deve incentivar? A gente deve incentivar que os pacientes briguem pelo autocultivo, né? E aí quando eu falo do autocultivo, vão ter que entrar em contato com esse grupo de advogados, entrar em contato com quem está disponível para isso, entendeu? Para, junto com o laudo, com a prescrição do medicamento importado, o laudo, o receituário com o medicamento importado, o receituário com o extrato nacional, e aí assim, não existe um modelo único para você solicitar um extrato nacional, que vai depender de quem está produzindo. Então, de maneira geral, eu coloco de uma forma genérica, colocando uma quantidade de canabinoide que esteja parado. Se eu pego uma criança com autismo com 10 quilos, eu posso tranquilamente prescrever 5 mg por quilo, 50 mg por dia, colocar extrato de cannabis, rico em CBD, 15 mg de 8 horas. O que a gente vai saber, que vai tratar e que vai melhorar esse paciente, é porque, conhecendo a genética, ele deve responder a uma espécie que é rica em CBD e que a gente vai estimular o paciente a estar cultivando. Porque o cultivo que o pai, que tiver a oportunidade, ou a mãe, ou o parente, ou o próprio paciente, o cuidado que ele vai ter com a planta vai ser maior do que aquele que é importado. Então a gente estimula o autocultivo para a gente encontrar o que a gente chama do feeling, do encontro da planta. Isso que o professor falou é muito interessante. Veja, nem Deus te fez e nem a gente evoluiu como espécie, como queira acreditar, para um dia usar maconha. Os primeiros seres da sopa primordial eles já tinham os receptores canabinoides. A planta é só um veículo, que inclusive, até o que eu tenho entendido, é a única planta que contém os canabinoides.
Então a gente está falando de um veículo. Então não é a planta que é a grande vilã. E nem nós que temos os receptores. Então, na hora de se fazer essa prescrição, é interessante que também a gente faça, e para estar amparado do ponto de vista científico, aqueles questionários que a gente costuma aplicar. Se é uma criança com epilepsia, a gente já tem uma base de questionários que pode estar disponibilizando número de crise que reduz, aquele mapa da crise e da urgência, a melhora na cognição, do tono muscular. Se vai avaliar um paciente com Parkinson, a gente coloca alguns questionários que são utilizados em artigos científicos internacionais, como o PDRS, para avaliar o paciente de Parkinson. PDSS, que é a avaliação do paciente, do transtorno do sono do paciente com Parkinson. Aí o questionário SF36, de qualidade de vida. Então, colegas médicos, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer o seguinte: a avaliação do paciente ela é a mesma que a gente faz de qualquer paciente. Anamnese, exame físico e a avaliação de exames complementares. Uma vez que a gente tem essa informação, a gente chega aos sinais e sintomas, chega ao diagnóstico, e quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem uma conduta. Então eu costumo dizer, às vezes o paciente liga para mim e quer que eu faça a consulta por telefone. Não pode. E não deve. Por quê? Porque a gente tem que fazer essa avaliação. A prescrição ela vem dentro de uma conduta. Entendeu? Então a conduta a gente só sabe depois que tem uma avaliação. E aí a prescrição, uma vez que você entende que o paciente tem critério para fazer uso, sem nenhum medo, a gente preenche aquele laudo, a gente preenche o receituário dessa forma, de extrato de cannabis, colocando uma dose que está amparado com o documento que eu vou estar mostrando para vocês. Seria em vão eu ficar aqui falando de protocolos de dose, até porque esses protocolos são muito variáveis, entendeu? Mas a gente coloca para estar se amparando e estimulando aquele paciente a estar se organizando de maneira coletiva na criação da associação, das ligas canábicas, certo? E também brigando pelo cultivo. Uma vez que a gente tem a produção desse extrato, a gente tem a condição de estar dosando esses canabinoides e a gente tem um controle desses pacientes, fazer uma avaliação igual a gente faz com qualquer paciente. Então é uma droga que ela não mata. Pode passar o slide aí, por favor. Ela é uma droga que ela não mata, é uma droga que nos dá muita segurança, e aí cabe a gente, como profissional médico, responsável também pela saúde pública, responsável por esses pacientes, estar ampliando esse debate, entendeu? E estar prescrevendo sem medo, de qualquer forma que seja, seja ela por via oral, seja ela por via inalatória. E eu estou aberto também para a gente estar montando um grupo de pesquisa, para a gente estar também ampliando esse debate e estar orientando cada vez mais os colegas para que a gente possa também fazer com que os pacientes que têm um critério para fazer uso, eles tenham um médico perto para prescrever, que isso tem sido uma das grandes dificuldades para quem está precisando do uso terapêutico. Obrigado.